Oi, eu estou iniciando esse vídeo aqui para te falar sobre os SCP na parte de terror, sobre essas criaturas que são realmente assustadoras e que são brevemente contidas. Para quem não sabe, SCP significa Seguro e Contém Protect, que é uma fundação que serve para proteger de criaturas e monstros e anomalias lugares que podem representar um grave risco para a humanidade. Inclusive, eu já falei do SCP 016 para baixo. Se você ainda não viu, confira lá. Hoje nós vamos falar sobre SCP-017. Esse daqui é o patamar da semana, pelo menos é o que devia ser, né? Já que eu estou estudando pro Enem. Então alguns vídeos vão ser bastante curtinhos, porque eu não posso perder muito tempo, eu tenho que estudar para o Enem. Então, normalmente esse daqui deveria ser o patamar da semana, que vai voltar se eu conseguir passar na faculdade que eu quero, graças a Deus, se Deus quiser. E aí a gente vai voltar para essa rotina aqui, ó, semanal. Por hora vamos ter que fazer vídeos curtos, ou quem sabe alguns dias da semana eu não vou poder conseguir fazer vídeos, mas hoje vamos falar sobre SCP, principalmente esse SCP que está aí na tela, SCP-017. Então, bora iniciar esse vídeo. SCP-017, nome: Pessoa de Sombra, classe do objeto, Kitter. O Kitter é da fundação, o Kitter é a classe mais alta, que é uma das mais perigosas. Pode ser contido, mas ele é muito perigoso. Se você aparenta assim, parece inofensivo, mas ele é muito perigoso mesmo. Simplesmente porque esse SCP, ele é composto, é a primeira prisão dele, né? Ele é preso num vidro acrílico com vários holofotes voltados para ele, com uma luz extremamente intensa. Com luz de LED muito intensa em cima dele, ao ponto de não deixar nenhum vestígio de sombra. É uma forma de conter ele. Pessoas que devem entrar no local desse SCP devem tomar bastante cuidado em colocar uma roupa que reflete a luz. E tomar bastante cuidado para não entrar em local que faça sombra. E por que esse SCP é bastante perigoso? A anomalia desse SCP é bastante especial e muito complexa e perigosa. Eles ainda estão analisando como esse SCP funciona. Mas ao que se sabe, ele parece ser uma sombra de um garotinho, de uma criança benzitinha, que é possivelmente criada a partir de uma sombra, que não possui forma. Ele, ao criar qualquer tipo de sombra, ele vai entrar dentro daquela sombra, vai voltar. E se voltar contra a pessoa, vai voltar com uma sombra preta, se expandir e voltar ao tamanho que ele era, como era uma criancinha, e vai sumir com aquele ser, com aquela pessoa, com aquela sombra, vai sumir com tudo. E sem deixar nenhum vestígio, e vai voltar para o seu local. Qualquer pessoa, qualquer sombra, qualquer coisa que apareça que deixe sombra, ele vai entrar e vai fazer isso. Ele está sendo contido numa ala da fundação na qual eu não posso falar, mas ele aqui tem porque qualquer coisa que faça sombra, ele vai tentar matar e vai tentar fazer isso. Ele é aproximadamente um ser bastante pequeno, aproximadamente do tamanho de uma criança, formado por sombra. Ele está extremamente contido, qualquer lâmpada que queime, um funcionário da fundação deve entrar lá para consertar, sem deixar nenhum vestígio de sombra ou qualquer coisa parecida. Várias pessoas entram lá para fazer teste, para tentar descobrir como ele é feito e se de fato ele possui algo a mais a não ser matar e sumir com aquele ser que ele cria sombra e acaba matando. E como ele surgiu, principalmente de tudo. Mas ele ainda assim continua sendo muito perigoso, já que ele mata e some com qualquer ser que faça sombra perto dele. SCP-018, nome: Superbola, classe do objeto, Euclídeo. Essa daqui é bastante confusa e realmente que não parece ser tão assustadora quanto o outro que eu falei, mas vai por mim, essa daqui é realmente bastante assustadora, principalmente pela anomalia que ela causa e pelo fato de que parece que ela é inofensiva. Ela é uma bola da empresa Van de 1960 com 66 centímetros de altura vermelha. Ela parece ser uma bola normal, uma bola como vocês estão vendo aí, mas é aí que você se engana. Ela apresenta uma anomalia bem particular e específica. Para começar, a empresa desarmou todos os locais na qual ela estava e essa bola foi encontrada. Parece uma bola normal e ela foi revendida. Mas quando as pessoas começaram a utilizar, eles perceberam uma coisa, uma anomalia bastante incomum. Bora falar sobre como ela está a contenção dela. Ela é contida numa caixa de 1 metro por 1 metro, revestido com acolchoamentos específicos para impedir que ela se mova. Sem falar que ela é colocada num tanque de oxigênio para meio que impedir, caso ela saia da caixa, impedir a locomoção. Ela fica nesse
tanque, né, de 10 metros por 10 metros, dentro dessa caixa de 1 metro por 1 metro, e ela é contida, obviamente, muito bem para que ninguém tire de lá. Caso essa bola saia daquele local, todos os especialistas, todo mundo deve procurar ou um alçapão, ou qualquer lugar, ou qualquer sala, tranque ela imediatamente para que fujam de quando essa bola escapar. Ela parece inofensiva, mas na verdade ela não é. E a anomalia dela é bastante simples e perigosa se você reparar muito bem. Ela foi encontrada dentro de um lago e a questão é assim pela Fundação SCP no caso. E como ela funciona, simples. Toda vez que ela pula, ela tem uma elasticidade gigantesca. Cada vez que você joga ela no chão, ela pula 1 metro por 1 metro. Simplesmente ela vai aumentando cada vez mais, ao ponto de atingir velocidades extremas e absurdas, ao ponto de ferir várias pessoas. Ela, com a sua velocidade, ela aumenta e ela acaba causando danos consideráveis. Ao saltar de uma altura de pelo menos de um metro por aí, ela alcança altitudes gigantescas e volta com uma velocidade avassaladora. Ela consegue ferir várias pessoas ao mesmo tempo e quem sabe com altitude, com grandes altitudes, ela poderá acabar matando uma pessoa com uma bala de canhão. E ela está sendo extremamente contida. Ela acabou ferindo 5 pessoas no local na qual ela foi encontrada. E o local específico onde ela foi encontrada, né, pelos membros da fundação, foi dentro de um lago, como eu já disse. Foi dentro de um lago. E eles conteram ela extremamente bem para que ela não pudesse se soltar. Especialistas entram lá para investigar, para analisar como funciona a sua anomalia e como ela faz para atingir altitudes gigantescas, superando possivelmente, basicamente, as leis, né, da física. Ela acaba com altitudes gigantescas e acaba realmente machucando várias pessoas, quem sabe até matando elas. Então ele está extremamente contido no local bastante específico da fundação, na qual é bastante restrito para a fundação, e ela está até então contida. Ela é um objeto, ela não apresenta nenhum perigo se não for colocada em prática, então ela está sendo bastante contida pelos membros da fundação. E esses daqui são os SCP-018 e o SCP-017. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Eu também trago outros conteúdos de anime, de livro, de outros conteúdos bastante variados para o canal. Eu queria trazer bem mais, mas eu realmente estou bastante ocupado estudando para o Enem. Então, sinto muito se eu não trazer semanalmente o vídeo como normalmente era para ser. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gosta de terror ou quem sabe do SCP, deixa seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e tchau.